vamos agora para a nossa aula, precificação de serviço na engenharia elétrica. Então, antes de falar sobre precificação, é importante entender alguns conceitos importantes, porque o que eu mais recebo, seja nos grupos de WhatsApp, seja nas redes sociais, eu recebo muita pergunta: Anderson, fechei um projeto de uma subestação, quanto eu cobro? Anderson, fechei um projeto de instalação elétrica interna, predial, quanto eu cobro? Qual o preço? Então, é importante entender algumas particularidades, porque muitas das vezes tomar a decisão do preço, da precificação que você estará aplicando para a sua empresa, ou se você não tem, quando eu falo a sua empresa, independente, eu não estou falando de estrutura física, eu estou falando de você. Se você ainda não tem um CNPJ constituído, você trabalha como eu, empresa, profissional autônomo, você precisa ter um pensamento, mesmo começando pequeno, já pensar grande, tá certo? Então você é uma empresa, independente se ela já está constituída ou não. Tá bom, pessoal? Então, esse é o primeiro pensamento que vocês têm que ter. Então, a precificação, ela varia também de empresas para empresas. Então, tomar decisões em cima de preço de tabela, eu vou estar mostrando aqui algumas particularidades, pode ser um tiro no pé, pode ser o fim da tua empresa. Então, fica comigo aqui. Então, antes mesmo de falar sobre o preço, qual o ideal, qual as metodologias de precificação de serviço na área da engenharia elétrica, é importante entender alguns conceitos. O primeiro é o seguinte: valor e preço. Essa é uma das primícias que o profissional ele precisa, principalmente da engenharia elétrica, para que ele não venha entrar em uma guerra de concorrência de precificação baixa que não é sustentável para o modelo de negócio. Então, esse é o primeiro ponto. Entender valor e preço. Quem vem por preço vai embora. Quem vem por valor, fica. Essa é uma frase que eu gosto muito, tá certo? Então, o cliente que só vem por preço, pode ter certeza. Assim que ele encontrar um outro concorrente teu que tenha um centavo mais barato, alguns reais mais barato, esse cliente vai embora. Agora, quando você agrega valor, quando você entrega de fato resultados, uma comunicação assertiva de vendas diferenciada, e não só a comunicação assertiva de vendas, mas principalmente quando você de fato entrega uma experiência diferenciada para o teu cliente, aí o jogo muda, tá certo? Quando o cliente ele vem para o valor, ele fica. Então é muito importante entender isso daí. Então, algumas metodologias para a formação do preço de vendas, nessa aula aqui eu vou ser bem direto aqui ao ponto, tá certo? Então, uma das metodologias que se utiliza para a tomada de decisão do preço final a ser ofertado para o mercado, para o cliente, tá certo? Uma delas é o BDI, benefício e despesas indiretas. Então, é justamente uma taxa que se adiciona ao custo de uma obra. A gente vai entender mais à frente aqui, tá certo? Então, olha, a fórmula padrão do BDI é essa, onde você vai ter aí ó, a administração central, despesas financeiras, garantias, riscos, seguros, imprevistos, lucro, tua margem de lucro vai estar dentro aí do cálculo do BDI, tributos, todos os tributos. Essa é uma das metodologias que pode ser utilizada na precificação, é muito utilizada principalmente quando se trata de licitações, certo? E outras empresas, muitas das vezes, ela exige a apresentação do cálculo do BDI. Só que outro tipo de estratégia para a metodologia de composição de custo, de precificação, é através de composição de custos. Tá certo? Então, aqui eu mais utilizo as duas metodologias que, no meu ponto de vista, são as mais importantes para o meu negócio, na prática mesmo, seja para qualquer tipo de serviço, é a composição de custos e precificação de mercado. O que seria precificação de mercado? Precificação de mercado é justamente a base de preço do mercado. Só que, até mesmo a base de preço do mercado, ela varia em função de algumas particularidades. Primeiro, varia em relação à tua entrega. A entrega do teu serviço, da sua solução. Qual é a tua capacidade de entrega, de solução? O que de fato você está entregando para o cliente? Qual a experiência que você está apresentando e que você está prometendo entregar ao teu cliente? Então, dependendo da experiência e da tua proposta de valor, a gente viu isso na semana retrasada, se eu não estiver enganado, quando eu falei justamente do Business Model Canvas, né, o Canvas de modelo de negócio,
em relação à questão da proposta de valor. Então, dependendo da proposta de valor, a precificação do mercado muda. Por quê? Porque a base de preço de profissionais que prestam serviços e entrega esse nível aqui, eu vou chamar de nível N, nível da normalidade, os profissionais normais, eles têm uma precificação de mercado. E nesse nível aqui, eu vou chamar de nível E, nível dos profissionais de elite, ele tem uma precificação diferenciada. Anderson, tem algum problema eu trabalhar nesse mercado do nível N? Não tem problema, desde que o modelo de negócio da sua empresa, ela comporte trabalhar dentro desse padrão, tá certo? Não tem nada de errado, trabalhar dentro da normalidade. A diferença é o seguinte, a disputa, a concorrência nessa faixa, nessa linha tênue aqui da normalidade é muito grande. Então, um exemplo claro é quem trabalha na linha da normalidade na atividade do fotovoltaico. Então, os profissionais que trabalham nessa área aqui sabem o quanto sofrem para fechar, muitas das vezes, um serviço e apertando demais a margem de lucro ao ponto de, se ele não tiver expertise e conhecimento de gestão financeira, ele toma muitas das vezes decisão onde ele paga para trabalhar. Essa é a linha da normalidade. Não tem nada de errado com isso, não tem nada de errado. Eu tenho aqui a linha de caneta de lapiseiras Pentel e tenho uma linha de caneta Bic. Quer dizer que a Bic não é uma empresa multimilionária? Não ganha dinheiro? Ganha. Mas é importante entender o modelo de negócio, é importante entender se o modelo de negócio e a estratégia da sua modelagem de negócio, ela comporta trabalhar nessa faixa. Porque nem todas as empresas comportam trabalhar nessa faixa. Uma vez me perguntaram nas redes sociais, Anderson, por que os teus programas de treinamento você não faz um plano de assinatura com um ticket bem baratinho, estilo Netflix? Porque o meu modelo de negócio, com a experiência que eu quero entregar para os alunos, não comporta esse modelo. Comporta o modelo da Netflix para entretenimento? Comporta bem. Mas com suporte personalizado, que a World Electric Academy entrega, a experiência que a gente entrega aos nossos alunos, esse modelo de negócio não comporta, é insustentável. Então, entender isso é muito importante, antes mesmo de saber qual o preço que eu vou cobrar num projeto, qual o preço que eu vou cobrar em um serviço. Então, entender isso é muito importante. Então, precificação de mercado tem também as duas faixas. Qual nível você quer trabalhar? Você quer trabalhar na classe A do mercado da engenharia elétrica, na classe B ou na classe C, que é abaixo da normalidade? Você quer ser um profissional normal, mediano, no sentido de trabalhar na média do mercado? Você quer ser um profissional abaixo da média? Esse daqui eu nem recomendo. Eu acredito que na engenharia elétrica não era nem para ter profissionais abaixo da média. Infelizmente tem, mas não era para ter. Tá certo? Porque é uma área que envolve muita atenção em relação à questão de segurança. É uma área que um erro, uma negligência, ocasiona acidentes fatais. Tá certo? Acidentes a pessoas, a patrimônios. Então, e tem os profissionais que trabalham dentro da normalidade, profissional que trabalha na média, e tem os profissionais que trabalham acima da média. Então, é muito importante entender, primeiro, qual classe você quer atender. Não, eu quero atender todas as classes. Eu quero dizer que atender todas as classes, você está fadado, me perdoe a expressão, ao fracasso. Porque a sua estratégia de trabalho que agrada o cliente da classe N não agrada da classe E. E vice-versa. Então, ou você desprende a sua energia, né? Desprende a sua energia para atender esse cliente aqui que você vai precisar, dependendo do modelo do negócio, se ele comportar, você vai precisar vender muito mais para ter uma margem de lucro que seja sustentável para o teu negócio. Porque muitas vezes a gente pensa o seguinte, não, o cliente sempre quer o mais barato. Não, o cliente, se ele pudesse, ele sangrava a minha proposta ao ponto de eu quase ter prejuízo aqui e empatar. Eu quero dizer que isso é uma mentira. O cliente, no fundo, ele quer o teu sucesso. O cliente, ele depende de mim, depende de você, para garantir segurança na instalação elétrica do mesmo, para garantir o progresso do empreendimento, da empresa do mesmo, de uma edificação residencial. Agora, o cliente, ele precisa e ele quer o melhor custo-benefício. Então, é importante, primeiramente, definir qual tipo de cliente eu quero atender, porque a estratégia que você vai utilizar para atender um não funciona com o outro, e vice-versa, ou não funciona tão bem.
Então, esse é o primeiro ponto, tá certo? Então, até para precificação de mercado, precisa ter esse grau de atenção. Mas eu quero me ater com vocês na estratégia de composição de custos, que é uma das estratégias que, independente da metodologia de precificação que eu utilizo, eu sempre começo por ela. Porque eu diria que essa metodologia é uma forma de minimizar erros absurdos de fechamento de serviço. É a composição de custos que vai me dizer, Anderson, corre que é furado esse serviço, não tem futuro. Eu já corri de vários serviços, já corri até de licitações, utilizando essa metodologia aqui de composição de custos, onde eu vi que não vai fechar, não paga as contas, não compensa. Então, isso daqui é uma estratégia matadora, tá certo? E para entender a parte de composição de custos, é importante o que envolve dentro de uma precificação, de uma formação do preço de vendas através de composição de custos. Envolve custo fixo, envolve custos variáveis, encargos e impostos, precisa entender bem isso. Lucro, qual o lucro que aquele serviço precisa deixar para a sua empresa? Eu não estou falando aqui quanto o empresário vai colocar no bolso dele para gastar, não. Tá certo? Eu estou falando aqui lucro para a empresa. Estou falando de negócio. Independente se você não tem um CNPJ, se você quer entrar na área do empreendedorismo, você precisa já pensar como empresa. Você começa pensando grande e ainda sendo pequeno. O que está apitando aí? É venda, né? Olha, falou de precificação de vendas, mas vamos para cima aqui. Lucro é importante e o markup. Desliga esse danado aí, pelo amor de Deus, está me atrapalhando aqui. É lá, é no computador? Certo, então desliga aí, para não atrapalhar aqui a galera. Senão vai explodir esse negócio aí. Vamos lá. Custo fixo, custo variável, encargos e impostos, lucro e markup. Então, o que eu queria me ater em cada um desses daqui? Certo? Então, os custos fixos em uma empresa são aquilo que está ligado diretamente a o que a empresa precisa, o que a empresa vai ter de desembolso, independente se vender ou não. Ele não varia de acordo com a venda. Esse é o primeiro ponto. Tá certo? Então, o custo fixo não é aquilo que é só tabelado, não. É uma taxa que vem R$80 todo mês, R$120 todo mês, não. Tem a variação. Então, energia elétrica, a conta de energia elétrica em uma empresa é um custo fixo ou variável? Vai depender. No caso do meu modelo de negócio, na minha empresa, é um custo fixo. Tá certo? No caso de uma indústria que depende de fornecimento de energia elétrica para produzir uma determinada peça, vai ser rateado, vai ter parte desse fornecimento de energia elétrica que vai atender a estrutura em si da empresa, custo fixo, e tem outra parte que está ligada diretamente à produção, que se reduzir a produção, vai reduzir aquele valor da fatura de energia. Enfim, custo variável é tudo aquilo que varia de acordo com a venda. Tá certo? Investimento em marketing é um custo variável. Então, é tudo aquilo que vai variar. Se eu injeto mais dinheiro em marketing, eu vou vender mais serviço na minha empresa, tá certo? Então, custos variáveis. Só que em relação à questão de prestação de serviço, num projeto, o que é custo variável? O que é custo fixo? A gente vai falar um pouquinho disso mais à frente, mas o que é importante, que eu quero ir direto aqui, sair da teoria para ir para a prática com vocês, em relação a mostrar na prática o modelo que eu utilizo, tá certo? Dentro da composição de custos, primeiramente, para poder ter essa tomada de decisão em relação à formação do preço de venda. Então, encargos e impostos, tá certo? É tudo que está ligado ali. Se é uma empresa do Simples Nacional, é o famoso UDAIS, né? Aquele boleto que chega, resumindo assim, falando a grosso modo, é aquele boleto que chega para você pagar referente aos serviços prestados, na emissão de nota fiscal daquele serviço que você está prestando, tá certo? Então é importante entender isso aqui também, e a gente vai falar mais sobre ele. Lucro, tá certo? Qual a margem de lucro que seja sustentável para, de fato, garantir a longevidade do seu negócio? E a questão do markup. E o que é esse markup? Esse é uma das coisas mais importantes na hora de precificar, principalmente no modelo de precificação composição de custos. Então, o que seria o markup? O markup, olha, como método de precificação, ele permite o controle do preço de venda por meio de um indicador, ou seja, ele é um índice que, aplicado sobre o custo de um produto, ele irá determinar o preço de venda e comercialização. Então, um markup ele é adicionado ao custo total incorrido pelo produtor de um bem ou serviço com o propósito de gerar lucro. Então, vou estar mostrando aqui
a como utilizar o markup, qual os padrões de markup que eu já apliquei nos meus negócios, que funciona, quais são esses valores que de fato apresenta markups que venha trazer confiabilidade para que de fato a empresa ela possa trabalhar em cima de um negócio sustentável, tá certo? Então, vamos deixar de falar um pouco e vamos para a prática. Bacana, pessoal? Quem quer ir para a prática, digita aí, ó, hashtag prática e vamos sair da teoria e vamos para a prática aqui, vida real. Formação do preço de venda. Antes de entrar na parte de formação do preço de venda, o que é importante entender? Entender que... Deixa eu vir logo para a planilha aqui para a gente mostrar algumas particularidades. Tá certo? Deixa eu vir logo para essa parte da planilha aqui. Então, olha só, o que a gente falou em relação à composição de custo, o que é importante estar atento? Então, a gente viu na composição de custo, tá certo? Em relação à questão do custo fixo, quanto é que é o custo fixo da minha empresa? O que é o custo fixo? No caso, se eu tenho um escritório. E se eu não tenho um escritório? Se eu trabalho em casa, ou se eu trabalho no coworking, o que é o custo fixo? Qual o valor que eu utilizo? Eu utilizo em reais, eu utilizo em porcentagens? Vamos falar disso. Os impostos. Impostos, quanto eu vou pagar por aquele serviço que eu estarei vendendo, pelaquela solução. Tá certo? Eu quero trocar um pouquinho aqui a palavra serviço por soluções. Porque quando você vende serviços é comparáveis. Soluções, muitas das vezes, dependendo da tua estratégia, ele foge da comparação. E tudo que você quer, principalmente quando você é um profissional que está, que você pretende, você optou, escolheu trabalhar na faixa na faixa elite do mercado, se você vende serviço, você vai sofrer muito nessa área aqui. Você precisa vender soluções. Para que, de fato, porque se você vende serviço, você vai ser comparado com essa faixa. E você, vendendo Ferrari, querendo competir com o mesmo preço de quem vende um Fusca, um Gol, não rola. Tá certo? Então, se você vende Ferrari, o seu posicionamento, o que você entrega, tem que ser diferenciado. Se for serviço, mesmo você sendo uma Ferrari, vendendo uma Ferrari, o seu padrão de comparação de preço, o parâmetro de comparação para o parâmetro para a decisão do cliente sempre vai ser o parâmetro de comparação de preço. Tá certo? Então, é importante entender isso. Quando você vende solução, você consegue entregar algo diferenciado, algo incomparável. E a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente. Tá certo? Mas aí, olha, impostos, comissão. Vai ter algum parceiro que vai estar indicando o serviço? Esse parceiro, ele é o quê? Um parceiro vendedor? Ele é um parceiro que vai fazer junto comigo? Enfim, qual o valor o percentual de comissão que eu pretendo pagar de acordo com a minha estratégia de vendas? Tudo isso está ligado a estratégias. E a margem de lucro? Vai ser 25,5%? Vai ser 10% em cima do serviço? Qual é a margem de lucro aceitável para esse tipo de serviço? Vamos falar disso daqui na prática também, tá certo? Então, o que é importante entender? Entendemos isso daqui, que dentro da composição de custos, para se obter o markup, eu vou precisar, tá certo? Custo fixo, imposto, comissão e lucro. Então, me atendo primeiramente na parte de imposto, é a primeira coisa que você precisa analisar, tá certo? Então, se você é uma empresa, um microempreendedor, um ME, se você é uma MPE, uma micro pequena empresa, se você é uma limitada, se você é uma Eireli, eu quero te dizer o seguinte, independente de qualquer coisa, você tem um sócio oculto, tá certo? Esse sócio oculto se chama governo. Enfim, em relação à questão de impostos, chama minha câmera aqui, Ítalo, que antes de entrar nessa parte aqui dos impostos, antes do pessoal reclamar e ficar de mimimi, eu quero trazer informação aqui importante em relação à questão de impostos. Mas, Anderson, e se eu estou começando agora e o meu cliente não cobra imposto, eu sonego, eu faço sem emitir nota fiscal? Eu quero dizer o seguinte, se tu está com esse pensamento, tu já começou fadado a fracassar, tá certo? Então, não adianta você querer entrar para jogar um jogo de futebol, se a regra do jogo é que apenas o goleiro pode colocar a mão na bola, e se tu quer ser um centroavante ou atacante, ou você segue a regra do jogo e só marca gol com as pernas, com o peito, cabeça, sem as mãos, ou então você vai jogar vôlei. Tá certo? Então é muito importante entender isso. Porque não
é injusto, é uma taxa muito alta. A gente vai ver aqui as taxas. Talvez muitos de vocês assustem, se desanimem, mas fica comigo aqui. Fica comigo aqui que eu vou te dar um ar de esperança, tá certo? Porque tem uma coisa boa por trás de tudo isso. Mas a primeira coisa que eu quero trazer a consciência para você é o seguinte: tu quer jogar futebol? Então você precisa jogar as regras do jogo. Tá certo? Então não vai com esqueminha, porque isso no longo prazo não é sustentável. E se o teu negócio, se ele precisa ser sustentável jogando as regras do jogo, então joga as regras do jogo, não vai buscar atalho, porque no médio e longo prazo não tem economia do mundo que tire a tua tranquilidade, tá bom? Então esse é o primeiro ponto, em relação à questão dos impostos. Então, falando isso, voltando aqui, Ítalo, para a tela, é importante entender o seguinte: empresa de prestação de serviços de engenharia, primeiro ponto é o seguinte, voltando aqui, na minha câmera, por favor. Primeiro ponto é o seguinte: empresa de prestação de serviços de engenharia, ela irá trabalhar, e ela poderá trabalhar, na verdade, em duas frentes principais que vai conduzir a regimes de tributações, alíquotas, na verdade, não é nem regime de tributação, alíquotas diferenciadas. Esse é o primeiro ponto. A empresa de serviço de engenharia, ela pode trabalhar na linha das atividades em relação à questão de manutenção e instalação. Ela vai ser tributada por um anexo específico, se ela é simples nacional. E tem outra linha que é, quando essa empresa de prestação de serviço de engenharia, ela presta um serviço para elaboração de um laudo, uma consultoria, elaboração de um projeto, ela vai ter outra linha, ela vai atender um outro anexo quando ela está tributada pelo Simples Nacional. Esse é o primeiro ponto, entender. Anderson, uma MEI, eu posso abrir uma MEI para vender serviços na área da engenharia elétrica? Primeiro ponto é o seguinte: se o serviço que você for vender for instalação e manutenção elétrica, você pode vender desde que o seu faturamento anual não ultrapasse o teto que é regulamentado, tá certo? Para empresas que são optantes ali pelo MEI, tá bom? Então, se você é um microempreendedor individual, tá certo? Mas, Anderson, e se eu faturar e passar do teto, eu vou ter que ser uma microempresa? Ai, que dor de cabeça. Olha, isso é uma dor de cabeça boa, tá certo? Se você passou do teto, tá certo? Então, olha, o meu sonho, todo dia eu acordo falando, meu Deus, eu quero pagar mais imposto. Se eu estou pagando mais imposto é porque estou faturando mais também, tá certo? Então, brincadeiras à parte, mas o que eu quero trazer aqui é o seguinte: para quem tem um MEI, tá certo? Qual o serviço que eu posso emitir nota fiscal como MEI? Primeiro, instalação. Segundo, manutenção na área de prestação de serviços elétricos. Esse é o primeiro ponto. Anderson, mas eu tenho um MEI e eu estou vendendo um projeto. O projeto eu faço o quê? Eu sonego? Não. Tá certo? Olha, tu vai entrar no jogo, vai jogar futebol, não coloca a mão na bola, a não ser que tu seja o goleiro, tá certo? E todo castigo para quem é goleiro é pouco, né? Goleiro, meu Deus do céu, nasceu para sofrer mesmo, foi levar bolada na cara, mas enfim, é o único que pode se defender, tá certo? Mas o que eu quero, brincadeiras à parte, que eu quero trazer aqui para você é o seguinte: joga a regra do jogo, tá bom? Então, se você é um MEI, vai vender um projeto, emite nota fiscal como pessoa física, certo? RPA, Recibo de Pagamento Autônomo. Anderson, mas o padrão de clientes que eu vou trabalhar é uma indústria o porte dela é tão grande que ela não aceita nota fiscal de pessoa física. Cara, procura empresas então, ou seja, o problema aí já não é o cliente. O problema está no teu planejamento, o problema está que você não assistiu e não executou a atividade da aula da semana retrasada, que eu falei sobre modelagem de negócio, modelo de negócio na área da engenharia elétrica. Então, quando você define o teu cliente ideal, você já monta o teu plano. Então, tem muitas das vezes, Ítalo, o pessoal pergunta o seguinte: Anderson, eu não tenho analisador de energia. Como é que eu vou conseguir fazer uma consultoria? Você consegue ser um analisador de energia. Você consegue nos consumidores do grupo A. Não, mas eu queria começar pelo grupo B. Aí tu tá de brincadeira. Os consumidores que geram maiores resultados nas economias são os consumidores do grupo A. E tu queres começar pelo grupo B? O primeiro ponto é que você pode estar de brincadeira. O segundo ponto é o seguinte: consumidor do grupo B até dá para fazer sem analisador e registrador, mas eu não recomendo, se de fato você não quer sofrer muito. Eu fiz no meu início da carreira e eu não recomendo. E se eu fosse começar hoje, eu não faria novamente.
tá certo? Então, mas dá para fazer? Dá. Através de quê? Registrador humano. Está disposto a passar uma semana no teu cliente, coletando leituras de formas pontuais, ou seja, de forma muito manual? Então, dá para você começar com o cliente do grupo B e mesmo assim você ainda não vai ter 100% de precisão, principalmente para a definição de demanda. A demanda a ser contratada, a demanda real daquela unidade consumidora. Então, por isso que para esse tipo de consumidor, ter um analisador de energia ou um registrador de grandezas é importante. Só que 70% dos clientes são do grupo B, os clientes que têm maiores potenciais de geração de resultado e de economia no mercado brasileiro, são os consumidores do grupo B? Não, são os do grupo A. Então, começa por onde você tem condições de começar. Esse é o primeiro ponto. Segundo é o seguinte, começa pelos clientes. A maioria dos clientes do mercado, 90% ou mais, vai aceitar a nota fiscal normal como pessoa física. 95% vai aceitar, principalmente relacionado a projetos e consultorias. Só que, quando você emite nota fiscal de um projeto como pessoa física, você vai pagar impostos, certos encargos vai ser mais caro. Beleza, mas se você não tem capital para poder justificar a contratação e você ter ali aquela recorrência de pagamento a um escritório de contabilidade, muitas das vezes é a melhor forma de você começar. Então, o que você não pode é colocar desculpas, arranjar desculpas, porque você acha que você precisa começar já como a Apple, já como a Apple é hoje, já como a Coca-Cola é hoje, já como a World Electric é hoje. Não. Começa pequeno, mas com pensamento grande, tá certo? É o primeiro passo. Então, se é um MEI, você pode sim trabalhar nas duas áreas, porém, nota fiscal, o MEI só emite para instalação e manutenção, não pode emitir para consultorias e projetos, que envolve aí serviço de engenharia, que precisa ser uma ME. Mas vamos pegar aqui um exemplo de uma empresa, uma microempresa, uma ME enquadrada aí pelo Simples Nacional, regime de tributação Simples Nacional. Então, essa empresa, ela vai trabalhar em dois anexos. Então, no Simples Nacional tem o anexo 3, onde as alíquotas do imposto que incide sobre a nota fiscal, ela varia de acordo com o faturamento. Ou seja, geralmente, quando você compra mais coisas, geralmente no mercado convencional você tem descontos, não é isso? Você abate valores. Governo é na contramão do sistema. Governo é o seguinte, tá gerando mais riqueza, mais taxa em você, tá certo? Só que isso não necessariamente é ruim, tá bom? Vou explicar mais isso sobre o final. Então, vamos supor que você vai começar a sua empresa, tem um faturamento na faixa aí dos 180 mil. Se você vai vender serviços de instalação e manutenção, ou seja, manutenção, subestação abrigada, a galera de MSA, precificação, anexo 3, tá certo? Então, aqui na planilha, o imposto aqui nessa parte de cima, referente à mão de obra para manutenção e instalação, anexo 3, tá certo? Vamos supor que a empresa vai começar agora, está na primeira faixa ali, não ultrapassou a faixa de 180 mil na soma da receita bruta dos últimos 12 meses, então começa com 6% de alíquota, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Saúde? O que vai acontecer? Quando se trata de projetos e consultorias, vai ser tributado por outro anexo do Simples Nacional, é o anexo 5. Anexo 5, a brincadeira já começa, a vera, já começa para valer, é 15,5%. Você vai estar emitindo em cima de um projeto, em cima de uma consultoria. Então, olha, primeiro ponto é o seguinte, olha só, será que o teu concorrente, aí você pode pensar o seguinte, mas Anderson, o meu concorrente, ele não emite, ele não paga 15,5%. Então, quer dizer que eu já vou sair atrás dele. Não se você está disposto a trabalhar com padrão de clientes aqui, olha, na classe de elite. Joga o jogo, tá certo? Porque se o jogo fosse apenas para você ou para mim, seria desvantagem. Mas a regra do jogo é a mesma para todo mundo, tá certo? Então, joga a regra do jogo. Então, se vai vender projetos, consultorias, é importante entender essas alíquotas aqui. Então, olha, eu já chamo sua atenção. Por quê? Quando você pergunta, eu acho que o pessoal que está nessa live aqui nunca mais vai me perguntar aí, antes, quanto é que eu cobro nisso, quanto é que eu cobro naquilo? Ele vai analisar, tá certo? Então, por isso que essa questão de tabela de preço é uma furada. Se liga, tá bom? Ela pode servir como parâmetros, mas seguir ela à risca é uma furada que você pode estar entrando e você pode estar destruindo a tua empresa ao invés de estar construindo, tá bom? Então, primeiro ponto
a entender o seguinte: dependendo da faixa salarial não, de receita bruta que o teu negócio, a tua empresa, ela vai ter valores diferentes, vai ter alíquotas diferentes, dependendo da faixa de faturamento. Então, o padrão de precificação, entendendo isso, o padrão de precificação das empresas diferencia uma das outras. Então, não vem com essa querer copiar 100%. Ter um parâmetro é importante, se ter esse parâmetro, que a gente vai falar um pouco disso mais à frente. Mas é importante entender o que está por trás e se, de fato, a tua empresa, o teu negócio comporta a mesma precificação de uma tabela mágica que te entregaram na internet. Esse é um ponto importante você entender, porque quando você entende sobre as composições de custos que estão ligados diretamente ao serviço que você vai entregar, e eu não vou mostrar só serviços aqui de mão de obra, não, tá certo? Em relação à mão de obra de execução ou de manutenção, tá certo? Vou mostrar aqui em relação à questão de projetos também, na parte de projetos e consultoria. Tá bom? Para ficar claro aí para todos vocês. Deixa eu aumentar aqui para vocês visualizar melhor. Deixa eu fazer aqui assim. Pronto. Tá bom aí o tamanho, tá aí, Tom? Pronto. Então, o que é importante a gente entender? Entendeu em relação à questão das composições, em relação aos impostos? Então, é importante, porque vai variar. Porque a precificação, a formação do meu preço de vendas, a formação do preço de vendas de uma empresa que está ainda numa faixa dos 6% dos seus impostos, pelo anexo 3, é uma. Ultrapassou, olha, o somatório dos últimos 12 meses, ultrapassou R$1 aqui, olha, 180 mil e R$1. Olha só, a alíquota muda para 11,20, tá certo, pessoal? Esse valor aqui, ele pode vir quebrado, 10, alguma coisa? Pode vir, tá certo? Eu não vou entrar nessa esfera agora, até porque não é minha praia, tá certo? É praia do contador. O que você precisa enxergar, que eu quero te mostrar aqui, é justamente nesse ponto de vista do empreendedor, do empresário, dono da empresa, porque você não precisa ser um contador, tá certo? Você precisa entender alguns parâmetros que são importantes e o restante desses cálculos, não, porque muitos podem falar, não, antes, mas na minha empresa veio uma alíquota de 10,26%. Não entra nessa esfera agora, tá certo? Foca aqui na base, no ponto de vista do empreendedor, do empresário, tá certo? Deixa as outras particularidades em relação à questão de variações de faturamento e projeções anuais, que vai fazer essas diferenciações. Deixa essa parte complexa para o contador, cada um no seu quadrado. Mas foca comigo aqui. A tua empresa ultrapassou aqui, olha, 1 centavo, você pula de 6% para quase o dobro. É isso aí, o governo bota para gerar, tá certo? O governo sabe ganhar dinheiro. Então aprende a ganhar dinheiro com o governo também, pelo amor de Deus, pelo menos alguma coisa aprende com o governo. 11,2%, tá certo? 11,20%, numa mudança de 180 para 180 mil e 1 centavos. Você já pula para cá. Então, olha, a precificação já muda a formação do teu preço de vendas. Então, pelo amor de Deus, pare de acreditar em tabelinhas mágicas. Esse é o primeiro ponto, tá certo? Você não começa a precificação do negócio, do teu sonho, da empresa que você está dedicando ali, tá certo? A tua vida, a tua alma para fazer aquele negócio dar certo. Não deposita 100% da tua confiança em tabelinhas mágicas que tem por aí no mercado. Não, é porque um conselho de classe X tem uma tabela X mágica. Olha só, tá certo? Se você quer ter competitividade, tá certo? Entre o teu mercado, se você quer ter lucratividade, saúde financeira, para que o teu negócio dê certo, você precisa entender de composição de custos. Porque a lição começa por aqui. Depois é que você passa para outros graus e está olhando essas tabelinhas mágicas de precificação. Esse é o primeiro ponto. Então, entendendo de impostos em relação à questão de custo fixo, tá certo? Então, essas outras etapas aqui, custo fixo, comissão, lucro, vamos mostrar já na prática aqui. Então, essa tabelinha aqui, ela pode crescer, tá certo? Ela pode crescer e ela vai ser disponibilizada. Tem outro mouse com fio aí? Esse meu aqui eu estou já jogando na parede aqui, está engasgando. Mas vamos lá. Você pode crescer aqui, aumentar, tá certo? Aumentar aqui a quantidade dependendo da obra. Vamos supor uma manutenção, uma subestação, uma brigada. Então, olha, eu vou precisar de quê? Você fez lá na última aula da imersão, a gente viu lá toda a composição, fez o cronograma do serviço, o que iria precisar.
Então, vamos supor, eu tenho um eletrotécnico? Tenho. Certo, esse eletrotécnico aqui na minha empresa, ele é um funcionário de CLT, ele é um prestador de serviço. Então, tudo isso vai interferir diretamente na precificação. Quanto é que é a diária de um profissional que é CLT? Quanto é que esse profissional custa para mim no final das contas? Então, outra coisa que você precisa entender e aprender, de acordo com o regime de tributação da tua empresa, você vai precisar entender isso daqui, tá certo? Olha, os encargos sociais e trabalhistas que incidem em um colaborador, em um funcionário, CLT. Tá certo? Isso daqui é uma base para empresas do Simples Nacional. É só isso? Na prática, não é. Mais do que isso, você pode estar, muitas das vezes, trazendo como margem de segurança, mas vamos supor, 33,77%. Então, se você vai pagar, se você vai estar pagando um salário de 2.500 ao técnico, ele não custa 2.500, tá certo? Ele vai custar 2.500 dividido por, cadê aqui? 1 menos 0,03372, Nem me lembro mais. Cadê? Cadê a tabela aqui? Fugiu. 33,77. 33,77. No mínimo, fora outras coisas que vai estar incluso também, tá certo? Então, olha só, é importante entender isso. Então, até para você saber a viabilidade de acordo com a demanda de alguma atividade, algum serviço, até para você saber qual a melhor metodologia de contratação é sustentável para o teu modelo de negócio. Olha só, a gente saiu, antes de entrar na precificação, a precificação você vai ver aqui, depois que entende essa base, você vai ver que a gente vai terminar essa aula aqui em 10 minutos ou menos, tá certo? Quando for falar de precificação. Por quê? Falar de precificação sem falar de composição de custos, eu quero dizer o seguinte, você simplesmente está nadando junto com os tubarões, tá certo? Está fadado a ser engolido aí. Então é importante entender isso daqui, porque entendendo isso daqui, a forma que você vai precificar, no final das contas, aí você vai ver que as referências de precificação do mercado, as referências utilizando BDI, as referências utilizando tabela de SINAP, as referências utilizando as tabelas XYZ, você vai ver que as tabelas ela precisa estar em acordo com a tua referência aqui de composição de custo, porque se não tiver em acordo, se tu fechar aquele serviço, tu tá enfadado a quebrar a empresa. E o pior, sabe o que é? É se você estiver vendendo muito naquela metodologia, naquele regime de precificação. Porque muitas empresas de prestação de serviço, sabe quando é que ela quebra? É quando está com falta de vendas, não. É quando está vendendo bem. E aí muitos até falam, nossa, a empresa estava vendendo tão bem, quebrou do dia para a noite. Não. Falha na gestão financeira. Falha nessa base aqui. Tá certo, pessoal? Isso daqui não ensina na academia, infelizmente. Tá certo? Talvez na academia da administração nem sei se ensina isso. Não sei. Tá certo? Nunca fiz. Mas aqui é campo de batalha. Campo de batalha aprendendo, perdendo dinheiro. Aprendi isso aqui perdendo dinheiro. Ou aprende, meu amigo, ou então, meu Deus do céu, tinha que aprender. Tá certo? Então, tem serviços, grava essa daí que eu quero trazer para vocês aí agora. Tem serviços que não vale a pena você fechar. E quem é que vai te dizer isso? Composição de custo, tá certo? Então, vamos supor que a mão de obra, isso aqui são preços fictícios, pessoal. Quer dizer que é o preço de mercado esse daqui? Não, fictício. Vai depender o encarregado de eletricista, a diária dele, R$200, que muitos vai falar, oxe, o eletricista, o auxiliar, cadê? O auxiliar está ganhando mais que um técnico? Não, isso daqui é fictício, tá certo? E vai depender de modelos de contratação, tá certo? Porque muitas das vezes esse profissional aqui, se for em regime de contratação da diária do mesmo, geralmente tende a ser um valor maior do que o custo da diária de um colaborador CLT. Qual é a diferença? Vai ser a capacidade. Por quê? O colaborador que ele vai estar 30 dias de disponibilidade da empresa, se ele só trabalha um dia, a diária dele custou 2.500, não 83,33, tá bom? É só para vocês terem a dinâmica. Então, vamos supor que na sua empresa você tenha uma mão de obra técnica. Pode ser técnica / engenharia. Pode ser você, engenheiro eletricista. Vamos supor que... Mas, Anderson,
o custo do meu serviço entra aqui também, pode entrar. Quanto é que você define o teu salário? Não, meu salário não vai ser 2.000. Eu quero que seja R$ 5.000. Vai ser 5.000. Pronto, dividido por 30 dias, a tua diária é 166,67. Não, tá barato, eu quero 10.000. Tá certo? Então, você vai trabalhando em relação a isso. Mas vamos pegar nesse outro ponto de vista aqui. Vamos supor que a diária 83,33 e numa manutenção e subestação obrigada, vamos supor que eu vou precisar de uma diária desse profissional para fazer um levantamento, vamos supor que eu vou precisar do segundo dia para fazer o roteiro de inspeção termográfica, juntamente já com a análise termográfica, né, o registro, a coleta de dados termográficos, e vamos supor que eu vou precisar dele no dia do desligamento, no dia da manutenção. Só que, além disso, esse profissional ele vai precisar elaborar o laudo, auxiliar nos laudos. Vamos supor que mais 3 dias para poder fazer toda a parte do laudo é mais do que suficiente, tá certo? Então, geralmente eu faço um dia, mas, enfim, vamos dar 6 dias aí. Vamos dar uma colher de chá. 6 dias para compor a composição de custo. O encarregado, vamos supor que eu vou precisar dele apenas, vamos supor que eu quero ele na visita da análise termográfica, porque ele está abrindo os painéis, ele é uma pessoa mais experiente, 2 diárias. E vamos supor que o eletricista montador seja esse valor aqui, ou mais caro, esse valor fictício, tá bom, pessoal? Então, pelo amor de Deus, não venha... Deixa eu ver se o pessoal está falando alguma coisa aqui. Tá não, por enquanto. Vamos lá. Então, vamos supor que seja esse valor. Vamos supor que o eletricista montador, eu vou precisar aqui do dia de desligamento e mais um dia na hora da manutenção. E vamos supor que a minha equipe vai ser essa, certo? O encarregado, 2 eletricistas, montador, e eu quero 2 auxiliar também. Vamos supor, mais 2 auxiliar. Pronto. Vamos supor que eu vou ter esses valores, tá certo? Refeição, quanto é que é a refeição? Já está calculado por dentro aqui, R$ 12. Não, na minha região é mais que isso, antes é 15. Muda, tá certo? É só muda aí para 15. Vai mudando, né? R$ 10. Não vai ter custo, zero isso aí, tá bom? Então, isso aqui é importante você fazer todo esse levantamento, composição de custos. Então, vou ter aqui 1.400 de mão de obra efetiva, tá certo? Para esse trabalho, R$ 200 de refeição, combustível. Eu vou precisar o quê? Ao todo, vamos supor que eu vou gastar, referente aqui, olha, R$ 100 durante 3 diárias, 3 deslocamentos, digamos assim. O engenheiro poderia colocar aqui, tá certo? Vamos supor que você tem um técnico na sua empresa e que você quer colocar o teu valor, aqui é o teu salário, tá certo? Da tua diária. Vamos supor que a tua diária seja 500. Então, você coloca aí. Quantas diárias vai estar envolvido lá no serviço? Vai ser 5 diárias? Vai ser 1 diária? Vai ser nenhuma porque o teu já está lá em cima? Ou então vai ser nenhuma porque o seu você vai considerar dentro da margem de lucro da empresa, que já vai estar incluído dentro dos custos fixos? Então, tudo isso é importante analisar, tá certo? Mas vamos supor aqui, um exemplo esporádico. Vamos supor que, vamos deixar zerado por enquanto, a RT. Vamos supor que você emitiu um RT nesse valor aqui. Um RT para o serviço. Tem outros gastos? Precisou comprar alguma coisa? Coloca aqui em outros, tá certo? Acrescenta outras linhas, se for o caso. Total de despesas, 2.126,50. Se é uma manutenção na subestação, eu vou ter também aqui a questão dos laudos de ensaios. Laudos, análise do óleo, no caso aqui, vamos supor. Análise do óleo. Análise físico-química cromatográfica. Vamos supor que são 2 de 800. Você tem aqui suas despesas. Em relação à questão de custo fixo, não dá tempo eu falar com vocês sobre isso, tá certo? Mas segue o meu conselho. 25% é um valor para empresa de prestação de serviço desse segmento. É um valor que funciona bem, tá certo? Na prática. Já ouvi isso de especialistas. Quando eu utilizei no início da minha carreira, são valores que, enfim, são valores praticáveis, não são valores exorbitantes que vai te dar prejuízo, como também valores que vai fazer com que a tua proposta fique fora do normal, tá certo? Porque aí se sair muito também da tua faixa de precificação, inclusive do mercado de elite, aí fica complicado também. Você não vai ter uma solução competitiva em termos de custo-benefício para o cliente, tá certo? Então, vamos supor aqui, olha, 25% de custo fixo, imposto 6%, vamos supor que não teve comissão, vamos supor que o lucro dá
Para a empresa em si, você está considerando aqui 20%. Então, olha só, para esse serviço aqui, o que é esse markup, pessoal? O que é importante entender? Porque muitos podem pensar o seguinte, não, antes eu fazia o seguinte, olha, deu um total de despesa aqui de 3.726, então, se eu quero considerar 6% de nota fiscal, eu pego esse valor aqui e multiplico por 6%. E aí, o que vai acontecer? Vai dar 223. Só que esse cálculo está errado, meu amigo, se você faz dessa forma, tá certo? Você vai pagar para trabalhar. Então, olha só, o markup ele serve justamente para fazer esse cálculo por dentro. Então, olha só, se você tem uma composição de custo de despesas, total de despesas, relacionado a despesas variáveis ligado diretamente ao serviço, o cálculo ele deve ser feito por dentro. O que é um cálculo por dentro? Se for calcular só o imposto por dentro, tá certo? Desse valor, você vai estar calculando da seguinte forma, você vai estar pegando esse valor e vai dividir por, você vai ter aqui, olha, 1 menos 0,06, né, que é o 6%. Espera aí. Aí você vai ter aqui a diferença. Ou seja, não antes, mas o valor deu perto. Deu perto porque a gente está calculando valor pequeno. Calcula aí, olha, de 3 mil para 3 milhões. Essa diferença vai dar, enfim, vai incomodar. Então, o que vai acontecer? Olha só. Quanto estaria perdendo aqui? Deixa eu só... Aqui eu poderia multiplicar nesse caso aqui. Como é 1,0,6... Mas vamos lá. Olha só, R$14,27. Aqui a gente está fazendo uma conta pequena, de um imposto referente a um valor menor. Mas antes, por que esse valor aqui está maior? Porque na tua composição de custos, você precisa realizar o cálculo por dentro para que o preço final que você venha cobrar ao teu cliente, ele banque 25% do teu custo fixo, da tua estrutura, banque 6%, que é o valor que você vai pagar da sua nota fiscal, sendo calculado por dentro, e banque a margem de lucro. Tá certo? Então, nada mais é, olha, o markup, ele vai ser o quê? Ele é 100%, olha, 100% menos o somatório de todos esses percentuais da composição de custo. Toda a tua composição de custo aqui, olha, essa tua composição de custo para a tua precificação, ela precisa ser calculada por dentro, porque aí sim, os 6%, ele não vai ser em cima do que você vai gastar de despesas com equipe. Os teus 25% não vai ser em cima do que você vai gastar de despesas dos teus custos variáveis. Mas esse 6% da nota fiscal que você vai emitir, no final das contas, vai ser em cima do valor final. Em cima de um valor de R$ 7.605,10. Aí sim, 6% calculado por dentro, ele vai trazer o valor correto. Vai ser R$ 456,31. Então, entender isso aqui é importante. Tá certo? Essa composição de custos ela é primordial para que, de fato, você possa ter segurança. Isso aqui serve para quê? Isso daqui serve para você saber o teu teto mínimo. Abaixo disso daqui, isso aqui é um termômetro, abaixo disso daqui, eu nem tiro o meu carro de casa, eu nem saio da empresa. Tá certo? Porque não compensa, eu vou pagar para trabalhar. Tá certo, pessoal? Lembrando que aqui são valores fictícios. Esses valores podem variar em todos os cenários aí, de acordo com a tua região, de acordo com o regime de parceria, de acordo com o regime de contratação, mas você precisa entender isso antes de falar em preço, antes de pensar que, um projeto X eu vou cobrar Y. E projetos, vamos entrar agora em projetos. O que muda em projetos? O que eu preciso analisar em relação à questão de projeto? Eu preciso analisar o seguinte, previsão de quantas folhas você vai gastar. Mas, Anderson, isso daí não já é demais, não? Cara, eu quero dizer o que é demais. O que é demais, Ítalo? Não vou nem falar, não. Ó, demais é você não ter resultado. Isso daí é demais, não pode. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ter precisão nos dados para a sua tomada de decisão faz toda a diferença. Então, previsão, quantas folhas previstas eu gastar num projeto desse tipo, em um laudo desse tipo? Quantas impressões? É 25? É 0,15 centavos por impressão? Eu vou fazer impressão a laser? Eu vou fazer impressão colorida para trazer esse diferencial? Tudo isso é importante. Prolabore, qual é o Prolabore? Eu vou considerar R$300 uma diária de um Prolabore? Não. Vou considerar 2 diárias, no caso, para essa situação.
E aí, olha, conselho de classe, qual a taxa? Vou colocar aqui, olha, conselho, classe, opa, conselho de classe, CREA, CFT, né? CRT, enfim, qual o valor que eu vou pagar relacionado a ART? Certo? Vou colocar até ART barra TRT. Qual o valor que eu vou estar pagando? Combustível, quantas diárias para fazer esse levantamento? É uma consultoria? Vamos supor que seja uma consultoria, uns dados de uma consultoria. Vou precisar de 2 viagens, uma para instalar o equipamento, outra para entregar o laudo, receber. Eu vou precisar de mais alguma viagem, 3 viagens, vou colocar aqui 3 viagens. Vai ter comissão? Não vai. Papelaria, vou comprar uma pasta bem top. É quanto? É R$20? É R$25? Composição de custo da mesma forma. R$25, composição de custo da mesma forma, você precisa estar fazendo. Custo fixo da tua operação, da tua empresa. Vamos supor que você vai considerar 15%. Mas, Anderson, R$615 não dá para pagar o aluguel do meu escritório, não dá para pagar a energia, não dá para pagar a internet, não dá para pagar depreciação do meu computador, que eu vou precisar trocar e comprar um computador melhor, não dá para pagar outras coisas antes. Como é que eu vou considerar 25%? Olha só, a tua empresa, ela não pode nem deve sobreviver a uma venda para pagar tudo, aí seria um absurdo. Então, aqui em cima disso, você já traça a tua estratégia em relação, de acordo com a tua capacidade produtiva, capacidade de entrega, capacidade de tempo para elaborar projetos, para realizar consultoria, para realizar instalação e manutenção. Então, de acordo com a tua capacidade produtiva, você estará setando qual a tua meta de vendas. Aqui você já sabe, vai trabalhar só com projetos, só com consultoria, você já tem uma média. Quanto você precisa vender para que, de fato, possa bancar o custo fixo da tua empresa, tá certo? E aí, olha, laudos, o que muda? Anexo 5. E se, ainda tem essa, ainda tem o se. Se a tua empresa estiver na primeira faixa do faturamento, o somatório dos faturamentos da tua receita, da tua empresa, dos últimos 12 meses. Ou seja, 12 meses de faturamento, somou tudo, ultrapassou 180 mil, você vendeu um sistema fotovoltaico, emitiu uma nota ali no valor de 200 mil pela solução completa. Se você emitir uma nota de serviço para vender o material, além de você pagar um imposto muito mais caro, tá certo? Olha só, se liga aí, porque você já sai da faixa. Então, parece muito, né, para quem está iniciando, mas 180 mil, muitas das vezes, daqui é um único serviço que você fecha. É uma única manutenção, uma subestação de 69, manutenção não, mas uma instalação, uma execução, tá certo? É bem mais do que isso, dependendo do porte da subestação, tá certo? 350 mil para cima. Olha só, mas vamos supor que está na primeira faixa, 15,5%. Precisa fazer constar na tua composição de custos. E aí você vai ver que você tem aqui tua composição de custos. Pela tua composição de custos aqui, você iria ter uma despesa total aqui de R$ 1.612, tá certo? Levando em conta toda essa questão. No caso da despesa não, aqui é em relação aos custos e essas composições, né, de custo fixo, comissão, lucro e outras coisas. Vamos supor que não vai ter comissão, não tem atravessador no caminho. Então, olha só, aqui está previsto as tuas despesas, porque você está setando aqui que a tua mão de obra efetiva. Anderson, quer dizer que a consultoria que eu vou realizar, todo o meu esforço só vale R$300 minha diária? Vai depender do teu objetivo. O conselho que eu te dei é o seguinte, olha, no início é dono pobre, empresa rica. A tua empresa precisa ser mais rica do que você, tá certo? É importante entender isso. E aí, vindo aqui para o markup, quando se trata de projetos de consultoria, olha só, o imposto, ele elevou consideravelmente a minha precificação final, o meu preço de vendas. Tá certo? Aqui embaixo ele está fazendo já o somatório ali, geral. Mas aqui, olha só, 2.150. Então, você sabe o teu teto. Quer dizer que aí é onde é que entra agora, aí é onde é que entra a precificação de mercado. Ou seja, embora a tua estrutura de custo foi compatível a uma precificação mínima, isso aqui vai estar ditando a tua precificação mínima. Tá certo? O valor mínimo na formação do teu preço de vendas. Só que, aí, chama minha câmera aqui, Ítalo. E aí, você precisa entender o seguinte. Quando se trata, principalmente de consultoria, aí é onde é que mora a mágica das coisas. Quando se trata de consultoria,
quando você vende uma solução na consultoria e não vende uma consultoria de GMT, e não vende uma consultoria de correção do fator de potência, quando você vende uma solução para o cliente, aí a precificação de mercado, ou seja, eu não vou dizer precificação de mercado, eu vou dizer a metodologia de preço final, quem dita é você, de acordo com o grau de resultado que você vai entregar ao cliente. Então, já teve consultorias que eu já realizei de gestão de modalidades tarifárias para clientes que custou R$5.000, que custou R$4.000, já teve que custou até R$3.000, mas já teve consultoria que custou R$120.000. Mas, Anderson, que absurdo! Como é que cobra R$120.000 numa consultoria? Quando eu entrego um resultado de R$60.000 de economia por mês. Faça as contas aí, veja se vale a pena, veja se o cliente achou ruim pagar R$120.000. Ou seja, o cliente não tirou um centavo do bolso. 2 meses do cliente ele me pagou pela consultoria, pagou a empresa. Então, olha só, vou vender um projeto. Eu vou cobrar por metro quadrado? O meu projeto tem... Volta na tela aqui, Ítalo. Um projeto de 5.000 metros quadrados. Eu cobro quanto? Eu cobro R$5? Eu cobro quanto? R$5 por metro quadrado? Acho que é o Excel que está travando aqui. Eu cobro R$5 por metro quadrado? Será que está bom? 5.000 vezes R$5? 25.000? Eu acho que está caro, acho que não paga. Eu vou cobrar R$2,50 por metro quadrado? 12.500. Rapaz, 5.000 metros quadrados, 2.500, não, tá caro. 1,50. Não, uma tabela X que me passaram, que falaram que fizeram uma tabela de precificação, falou que é 1,50 metro quadrado. Primeiro ponto é o seguinte, uma edificação de 5.000 metros quadrados, ela pode ter um grau de complexidade que valeria você cobrar R$5 o metro quadrado, e vai ter edificações de 5.000 metros quadrados que valeria R$1 o metro quadrado, ou menos. Então, um metro quadrado, no meu ponto de vista, é outra... Ou seja, para ficar melhor, um exemplo, vai ter edificação, vai ter situação, projeto de 5.000 metros quadrados de uma instalação elétrica interna que vai me demandar 15 dias ou mais de mão de obra efetiva de trabalho naquele projeto. E vai ter edificação de 5.000 metros quadrados que eu vou fazer em um dia. Então, olha só. Se você cobra por metro quadrado, você está fadado ou a sobredimensionar o teu preço ou subdimensionar o teu preço. Ou ficar com preço fora da realidade e não ser competitivo, ou ficar bem abaixo, cobrar abaixo, ter prejuízo. Então, aqui vai me direcionar em relação, que eu vou saber aqui, olha, então, projeto de 5.000 metros quadrados. Em relação à mão de obra efetiva que eu vou trabalhar. Vamos supor que eu estou considerando 300, estou considerando 500, não sei. Estou considerando 100, vai depender de você. Tá certo? Vamos supor que eu estou considerando 100. Se eu vou levar um dia, minha composição de custo é uma. Se eu vou levar 15 dias, minha composição de custo é outra. Opa, ele levou demais, está fora da realidade. Eu vou trabalhar aqui, 17,5% de margem de lucro, reduzir a margem de lucro da empresa. O que eu não consigo mexer? Não consigo mexer aqui, imposto. Tá certo? Imposto é... Mas, Anderson, eu preciso mesmo emitir essa nota? Precisa, cara. Tu quer jogar futebol pegando a bola com a mão? Não rola. Vai jogar vôlei. Tá certo? Vai jogar o jogo da CLT, então. Empreender é para quem quer, de fato, estar disposto a jogar esse jogo. Então, por isso que você, profissional, você é engenheiro eletricista, engenheiro de energias, eletrotécnico, que quer empreender, você precisa desenvolver conhecimento em gestão financeira. Você precisa desenvolver comunicação assertiva de vendas para gerar diferencial. Por quê? Vender um serviço na área da engenharia elétrica é mais fácil do que se imagina, do que vocês pensam. Tá certo? Quando eu falo mais fácil, não é que não é facílimo, não é que é facílimo. É que a comunicação assertiva de vendas é mais fácil de você ter um poder de convencimento ali para o teu cliente do que outras atividades, outras áreas. Principalmente quando se trata de elétrica de potência, fornecimento de energia elétrica. Olha, isso daqui, olha, a subestação é um coração do empreendimento. Vê só o estrago que ocasionou aí no estado do Pará, na falta do fornecimento de energia elétrica para o estado praticamente todo. No Amapá, perdão.
é desmantelo grande. E isso quando traz prejuízos financeiros, prejuízos a objetos, a produtos perecíveis. Imagina só, quando o prejuízo é a vida. Quanto é que custa a vida? É imensurável, não tem como precificar um prejuízo relacionado a... Não tem como medir um prejuízo. Quando uma instalação, um projeto mal elaborado, uma instalação mal executada, não tem como mensurar o prejuízo quando isso oferece, quando isso tira a vida de alguém. Então, vender, se você vende uma montagem, uma manutenção na subestação, você precisa deixar ciente o porquê a subestação precisa de uma manutenção e quais são os impactos, as implicações quando não se faz uma manutenção na subestação da forma correta. Qual a implicação que o cliente irá ter quando elabora um projeto com uma empresa, enfim, que não esteja alinhado com os teus pensamentos em relação a padrão de qualidade, dimensionamento, que está comprometido em entregar o melhor custo-benefício para o teu cliente. Tá certo? Então, já tive cliente, teve um que ligou um dia desse, rapaz, da padaria, o pobre, que achou caro a proposta, fechou com outro, depois estava me ligando. Cara, o cara fez enfim, colocou ele numa modalidade, fez ele gastar um valor num sistema onde, pelo que o sistema iria entregar, o pouquinho que iria entregar mais, era melhor reduzir o custo e o tamanho do sistema para poder entregar ele na microgeração para livrar da demanda. Meu Deus, uma coisa tão simples e óbvia assim, eu fico vendo, meu Deus do céu. Mas, enfim, às vezes o cliente precisa apanhar. E acontece isso. E adivinha para quem o cliente liga? Para você. Para resolver esses pepinos e para falar para ele. E aí, ele falar para você, nossa, cara, por que eu não fechei contigo, cara? Por causa do valor X. Tá certo? E isso é algumas situações esporádicas, porque quando o cliente, muitas das vezes, dependendo, que é um cliente já parceiro, fidelizado contigo, ele nem cota contra a pessoa, mesmo que o do teu concorrente esteja apresentando a metade do teu preço. Porque a metade do teu preço, muitas das vezes, dá um valor ali de 2 mil, 3 mil, 5 mil, e isso é irrisório para o prejuízo quando se faz uma gestão de modalidades tarifárias errada. Teve um cliente do supermercado, ele teve prejuízo de 150 mil. 150 mil em 3 anos. 50 mil por ano de prejuízo, só porque a empresa que implantou a subestação não tinha conhecimento de gestão de modalidades tarifárias, simplesmente. Então, quando eu vou vender subestação para o meu cliente, é a primeira coisa que eu falo, é a primeira coisa que eu mostro, a importância da consultoria e o porquê eu não vendo uma subestação sem consultoria. E o porquê eu falo para o cliente, olha, você pode procurar outra pessoa, meu amigo, se você quiser que eu tire essa consultoria do escopo aqui. Não vendo. Por quê? Porque eu não vou te entregar a melhor solução. Você acha que quer isso, mas você não quer isso. Você quer a melhor solução, o melhor custo-benefício. O melhor custo-benefício é esse que eu estou te entregando. Então, isso faz toda a diferença. Tá certo, pessoal? Em relação à parte de precificação, entender a composição de custo é crucial. É crucial para que você possa estar dimensionando. Então, olha, essa consultoria aqui, aqui um projeto, 15 dias, vamos supor que é 2 dias, 3 dias efetivos, consultoria, esse valor, você vai ter a tua base, o teu preço. Não, a minha mão de obra, meu prolabore, por diária, é R$100. Estou começando, enfim, eu quero que a maior gordura da empresa fique, não gordura, né? Que a margem de lucro fique dentro da empresa. Então, vou aumentar aqui a margem de lucro. 30% é confortável, é sustentável para a minha empresa? Não, para esse padrão, tá certo? É uma margem de lucro baixa para esse tipo de serviço. Então, olha só, 1.500 para uma economia que você vai trazer para o cliente muitas das vezes totalmente diferenciada, vai ter situação que a composição de custos irá setar o valor mínimo, tá certo? Próximo a 1.600, e muitas das vezes a precificação justo de mercado para o produto ou serviço que você está vendendo, muitas das vezes é 25 mil. E aí, se você for fazer uma engenharia reversa, você vai ver aqui que vai dar uma margem de lucro para obter aquele valor bem acentuada. Consultorias têm esse diferencial. Consultoria, olha, aqui já ele inverteu aqui, ficou negativo, mas enfim, você vai trazer uma margem totalmente diferenciada de lucro para a tua empresa. Então, consultorias, projetos, geram esses diferenciais. Então, por isso que até mesmo a questão dos impostos é um pouco mais caro.
Então, você que vende projeto aí por R$300, você está pagando para trabalhar. Vende projeto por muitas vezes R$500, R$600, você está pagando para trabalhar. Não, Mantos, mas eu não emito nota, eu não pago esse imposto. É pior do que você pagar para trabalhar, você fazer isso. Tá certo? Se não quer jogar o jogo, se não quer jogar futebol, vai jogar vôlei. Nada de errado quem joga vôlei. É um esporte bacana, mas beleza. Se quer jogar futebol, o soccer, futebol brasileiro, não pode pegar a bola com a mão. Entender isso faz toda a diferença. Tá certo, pessoal? Até aí vocês estão comigo? Que agora o caldo vai engrossar. Agora a gente vai para outra planilha. Agora, vamos lá, olha. Joelson até o fim. Essa planilha dá para fazer no Excel, com certeza. Tá certo? Eu já entrego lá na... Ela é no Excel, não dá para fazer no Excel, não. Ela é no Excel. Tá certo? É simples, é básico. Eu só não posso estar passando porque é material exclusivo dos programas de treinamento. Espero que vocês compreendam, mas é simples. Enfim, é tão simples quanto 1 mais 1 é 2. Tá certo? É bem simples mesmo. Eu quero estar trazendo isso aqui porque é muito importante. Tem uma pergunta do Alan aqui, Ítalo. Interessante. Anderson, por favor, depois, se possível, mostra uma composição real para projeto elétrico de subestação obrigada que você na Word Elétrica para algum cliente. Sou aluno do PFPC. Vamos lá, Alan. Alan, PFPC. Olha, projetos é isso daqui, tá certo, pessoal? O projeto é isso daqui. Vamos supor, vai gastar o quê? 100 folhas? Vai emitir 3 vias para entregar ao teu cliente? 2 vias? Você vai estar colocando aqui, tá certo? Deixa eu estar tirando aqui o Prolabore, que no caso de projetos, vamos colocar aqui de mão de obra técnica. Mão de obra técnica. Vou colocar aquele mesmo valor lá de cima. Foi 83,33, não foi? Vamos supor que é um CLT. Vamos supor que está trabalhando nessa faixa aqui. Projeto de subestação abrigada. Abrigada, né? Que ele perguntou? Isso aí. Deixa eu ler de novo aqui, para ficar fixo. Anderson, por favor, depois, se possível, mostre uma composição real para projeto elétrico de subestação abrigada que você usa na Word Elétrica. Vamos lá. Projeto de subestação abrigada. Composições, imposto. Só não posso revelar aqui em qual faixa a gente está aqui, tá bom? Vou colocar uma faixa aleatória aqui, pessoal. Uma faixa aleatória. Cadê? E vamos colocar aqui, olha. 20,5%. Faixa aleatória aqui. Vou colocar essa 20,5% aqui. 20,5%. Imposto. Custo fixo, 25%. Margem de lucro, o que vai acontecer? Vamos supor que a margem de lucro aqui está trabalhando em cima de 25%. Essa composição de custos aqui, do custo fixo, se o prolabore dos sócios, no caso, nossa empresa é limitada, tem 2 sócios, em relação à questão do prolabore, eu tanto posso estar trabalhando, deixa eu só colocar aqui 3 diárias de um técnico, ele gasta menos, tá certo? Mas vamos supor que vamos estar trabalhando aqui em cima dessa faixa aqui. Não vai ter comissão, nada. Em relação à referência mínima de composição de custo, olha só, 1.693,39, só que subestação abrigada. Qual o valor de uma subestação abrigada? O que vai estar envolvendo? Qual o ticket médio de uma subestação abrigada, a precificação de um mercado de elite? Eu estou falando do mercado da média não, tá certo? Mediano da média não, da média normal, digamos assim. Estou falando do mercado de elite. Uma subestação abrigada de 500 kVA a 1 kVA a 1 MVA, vamos supor que está girando aqui em torno, hoje, só de projeto, vai variar, vai depender de algumas particularidades, mas vai variar de 5 a 8 mil reais, tá certo? Então, vamos supor, a última de 500 kVA, 8 mil reais, que a gente fechou. Então, se você quer um valor real, 8 mil reais, o projeto de uma subestação abrigada. De 500 kVA, simples, não é tão complexo. O que eu quero dizer com isso aqui, simples, pessoal? Coloca minha câmera aqui, por favor. O que eu quero trazer com isso? Subestação simples de 500 kVA. Simples, entre aspas. Quer dizer, em relação à questão de dificuldade, complexidade de levantamento. Tá certo? Então, isso aqui é um padrão de uma subestação onde ela fica em outro estado e não foi preciso eu nem pisar lá. Tá certo? Então, todos os levantamentos foi possível fazer de forma digital. Então, não incluiu o custo de deslocamento aéreo ou
enfim, ou terrestre, tá certo? Então, senão iria entrar aqui também. É porque eu não coloquei aqui as refeições. Se tivesse refeições também dessa pessoa, tá certo? Então, para você ter uma ideia, pode voltar aqui, tá? Se a gente fosse fazer uma engenharia reversa aqui, 40, porque 50 ele vai ultrapassar o teto ali, olha. Chegando perto, 45, 46, 47, 49. Olha, próximo de 49, 48. Pronto, 48,5 aproximadamente. Quando você faz uma engenharia reversa, você vê pela precificação de mercado, aí onde é que entra? Primeiro você vem na composição de custo para você ter a base. Você ter a base mínima. E aí, quando você vem com uma precificação de mercado, de acordo com o mercado que você está enquadrado, tá certo? Se é classe A, classe B, classe C, classe D, classe E. Infelizmente, na engenharia tem até classe E aí. Mas você está justamente utilizando parâmetros em relação a preços competitivos de mercado da classe que você está trabalhando, daquela faixa, tá certo? Então, olha só, projetos em cargos é alto, paga muita grana para o governo, paga, mas a empresa recebe uma receita, então é um serviço interessante. Aí vamos supor que um serviço desse leva 3 dias de elaboração, leva menos, tá certo? Aqui eu estou colocando, enfim, o técnico da empresa, né, contratado, CLT, que, enfim, tá certo? Mas dependendo do porte, vai ser um projeto mais simplificado e dependendo da complexidade, vai ser um projeto mais, enfim, vai dar mais trabalho, tá certo? Então, cada caso é um caso em relação a isso. Mas o que eu estou querendo trazer aqui para vocês? O que eu estou querendo trazer para vocês aqui, a primeira sacada é vida real, tá certo? Porque existem as teorias, até mesmo dentro da administração, que fogem da vida real, um pouco. Aqui é vida real. Vida real, tá certo, pessoal? Então, não, mas eu aprendi na academia que geralmente para precificar a mão de obra vai ser 30% do que dá o material. Vai ter obra que o material vai dar R$30 e tu vai cobrar 30%. E olha, isso é balela, esse negócio não essas metodologias que muitas das vezes ensina em relação à questão de ter uma única referência como verdade absoluta. Isso não funciona na prática, tá certo? Na vida real não funciona na prática. Vai ter serviço que você, de materiais, o custo de material vai girar em torno de, sei lá, R$1.000 e a mão de obra vai ser R$10.000. A solução, principalmente quando se trata de soluções, entrega de soluções. Então, entender de composição de custos é o que vai separar, de fato, os empreendedores que irão ter um negócio, de fato, sustentável, um modelo de negócio sustentável dos demais, que muitas das vezes vão quebrar quando estiver vendendo muito. Porque aí onde é que está a questão? Quando não se tem a atenção de composição de custos, tá certo? Aqui eu estou falando mais relacionado à parte da formação do preço mesmo de venda. A gente vai entrar aqui na outra planilha daqui a pouquinho. A gente vai entrar nela aqui também, tá certo? Deixa eu deixar ela só aqui em stand-by por enquanto. Por enquanto, trazer essa outra aqui. Cadê? Opa. Então, é o que vai diferenciar na vida real, tá certo? Não estou falando na teoria, não estou falando na disciplina de formação empreendedora, não tô, enfim, que mostram para a gente na academia. Eu estou falando de empreendedorismo raiz, tá certo? E olha que isso eu estou falando de serviços que têm comparativos no mercado. E quando você entrega uma solução que não se tem comparativo no mercado, é você que dita o teu preço. E você ditar o teu preço com base em tabelas não rola, não funciona. Não funciona. Então é importante entender isso, porque isso é que vai separar de fato os homens dos meninos, as mulheres das meninas que querem empreender na área da engenharia elétrica, tá certo? Então é uma área promissora, uma área excelente para gerar resultado. Quando eu saí da empresa que eu trabalhava, na última empresa, eu ainda trabalhava em paralelo. Os bicos que eu fazia nas horas vagas, eu já faturava de 2 a quase 3 vezes que eu recebia naquela empresa. E quando eu saí, no primeiro ano, eu tive um crescimento eu estava fazendo as contas, um dia desse, foi mais de 20%, foi mais de 20 vezes, né? 20% não, mais de 20 vezes. Esse é o poder do empreendedorismo.
Agora, quer dizer que o fato de ter um faturamento muito alto, de vender muito, vai fazer com que o teu modelo de negócio, a tua empresa, ela esteja trabalhando de forma sustentável? O que vai dizer isso é justamente a tua dedicação em relação a isso daqui, a formação do preço de vendas, a composição de custos, entender o teu negócio, saber até onde é sustentável o teu negócio. Então, dependendo da infraestrutura que é necessário você estar trabalhando, é que vai ditar. Então, vai chegar um certo momento, tá certo? Olha, planilha é importante você entender, essa planilha de formação de preço de vendas, tá certo? Então, aqui eu estou trazendo de forma mais resumida, mas aqui vai muito além, aqui você vai fazer uma análise. Dependendo da demanda desse tipo de serviço, dessa composição de custos aqui, não compensa você ter esses profissionais aqui contrato PJ, via MEI, não compensa. É melhor você ter no seu quadro de funcionário. E vai ter situações e obras que, dependendo do porte da empresa que vai contratar para fazer uma manutenção ou uma substituição obrigada, se ela for de extra grande porte, ela vai exigir que os teus funcionários sejam CLT na tua empresa. Mesmo ela tendo respaldo em relação a você fazer contratação PJ, você está assumindo a responsabilidade. Então, ter essa infraestrutura para atender só um cliente, apenas só um cliente está exigindo isso. Será que compensa ou é mais viável em relação a... Não tem como adivinhar. Tem que lançar na planilha, tem que analisar, tem que ver a tua infraestrutura de custo. E aí você vai ver a precificação. Inclusive, se compensa você trabalhar com esse tipo de cliente que te exige algumas coisas. Então, tem alguns clientes que eu prefiro não prestar serviço. Por quê? Não é o foco da nossa empresa, da World Elétrica Soluções, prestar serviço para, enfim, obras públicas, licitações. Por quê? A tabela de composições de boa parte das licitações, que principalmente para a parte de subestação, eu não sei quem elabora esses preços, eu não sei o que eles têm na cabeça, que, enfim, que muitas empresas pegam aquele valor e muitas das vezes, para entrar e para vencer a licitação, entra de todo jeito, e aí de duas umas, ou gera mais despesa ainda para o Estado quando abre brecha para aditivos, ou então eles têm prejuízo. Então, eu não estou disposto a jogar esse jogo. Eu não estou disposto a seguir tabelinha de SNAP. Tabelinha não no sentido menosprezando, mas no sentido de, enfim, seguir uma referência única que não é atualizada e não condiz muitas das vezes com a realidade de uma região específica que vai ser realizado aquele serviço. Então, tudo isso é importante para que, de fato, você possa saber onde está entrando. Então, muitas vezes, alguns amigos perguntam, mas por que tu não faz aquele tipo de serviço? Por que tu não atende esse tipo de cliente? Porque o meu modelo de negócio não comporta. Por quê? Aquele perfil de cliente, eu já fiz análise de mercado, já fiz o deverzinho de casa, o meu business model canvas, vi o cenário, desenhei o meu cliente ideal e vi que aquele cliente não é o meu cliente ideal. Então, não vou gastar energia com ele. Então, entender isso aqui faz toda a diferença, pessoal. Faz toda a diferença. Eu estava participando uma vez de uma aceleração em uma empresa, uma startup que eu tinha aberto antes com um sócio. E aí, a gente teve uma palestra muito interessante com uma mulher que ela é funcionária pública federal, trabalha em Brasília, e ela faz parte do ecossistema de startups do governo. Acredite só, o governo tem isso, tá certo? O governo precisaria colocar mais essa galera jovem com a mente a mil para fazer as coisas acontecer, né? Mas, enfim... E aí ela, na sua palestra, falando sobre formação do preço de vendas para startups. E ela falou algo interessante, que aquilo ficou na minha cabeça até hoje. Ela falou, muitas das vezes, sabe qual é a forma de você encontrar a melhor precificação para o teu produto, para o teu serviço, principalmente serviços de inovação, que não se tem muitas das vezes uma referência no mercado? É assim, olha. É isso mesmo, no ar. Você diz qual é o valor e vê se o mercado está disposto a pagar aquele valor em cima da solução, da transformação que você vai estar entregando com aquele teu produto. Então, mais importante do que saber qual o preço exato que eu vou cobrar
é você entender qual é o preço que você não pode cobrar. Qual é o preço que você não pode fechar, melhor dizendo. Porque quando você tem precisão, clareza nisso, a forma que você vai estar precificando pouco importa. Porque na prática o que vai acontecer é o seguinte, pode voltar a minha tela aí, Ítalo. Na prática o que vai acontecer é o seguinte, tá certo? Estão comigo até o final, pessoal? A galera tá comigo, Ítalo, aí? Vamos lá, que agora é que vai ficar, que o bicho vai pegar. Na prática, vida real agora, vai acontecer o seguinte, o cliente fala o seguinte, eu quero porque eu quero saber o preço em metro quadrado. Então, ao invés de você ter o seu preço final calculando um valor X por metro quadrado, você vai fazer a engenharia reversa. Se você sabe a tua precificação do teu projeto, se a tua precificação mínima é essa na tua composição de custo, você faz engenharia reversa. Tá certo? É o contrário aqui, né? Cadê? Vou estar dividindo o quê? Cadê? Aqui igual 5.000. Você faz engenharia reversa do teu preço. É R$1 o metro quadrado? Fui errado quem foi, então? Contrário. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, você faz a engenharia reversa. Tá certo? Você faz 8.000 dividido por 5.000. Aí, 1,60 o meu metro quadrado. Não é o metro quadrado, não é o preço por metro quadrado que tem que acompanhar o teu preço final, não. Quer dizer, não é o teu preço final que tem que acompanhar o preço do teu metro quadrado, não. É o inverso. Então, Anderson, quer dizer que tu não participa de jeito nenhum de licitação? Participo. Só que eu tenho a minha precificação, composição de custos, e eu sou fiel a ela. E eu sou fiel. Abaixo daquilo, não, a licitação ela não comporta isso. Ela comporta aqui R$6.000. Estou fora. Não, vou fechar porque, enfim, é interessante. Não, estou fora. Meu tempo de pagar para trabalhar passou há muito tempo. Não estou disposto. Tá certo a pagar para trabalhar. Então, entender isso daqui, composição de custos, qual a margem mínima que você precisa chegar, tá certo, pessoal? Lembrando que tudo isso aqui vai variar de empresa para empresa. A estrutura de custo fixo vai variar de empresa para empresa. A tua estrutura de custo fixo possa ser que 10% cubra. Beleza. Então, quando você tem a consciência do que você precisa, quais são os parâmetros que você precisa, aí o jogo vira, tá certo? Aí a precificação que você vai estar trabalhando, de fato, vai estar compatível, tá certo? E vai ser sustentável. E essa outra planilha aqui, é outra planilha também que funciona muito bem. A única diferença dessa daqui é o seguinte, tá certo? Essa daqui, olha, obras maiores, dependendo do porte da obra, você fechar contratação de mão de obra por diária, você vai estar dando um tiro no pé. Tem que contratar mesmo, nem que seja temporário, tá certo? E já prever em relação à questão de hora extra. Olha aí, Matheus, seja bem-vindo, Matheus, ao time de alunos. Show de bola, estamos juntos. Então, é importante você entender e prever qual a quantidade de horas extras. Então, essa planilha aqui, você vai ter essa composição de custos, pode estar inserindo mais linhas aqui, tá certo, pessoal? Aqui é só um exemplo hipotético. Se o encarregado do eletricista, salário mais periculosidade, se vai ser 3.500, está colocando. O auxiliar montador, se vai ser 2.000. Se o auxiliar prático vai ser 1.200, tá certo? Então, você vai estar trabalhando aí em cima da precificação do salário, né? Mais periculosidade, você pode estar incluindo tudo junto. E aí você vai ter os campos, tá certo? Quantas horas extras vão fazer à noite? É uma obra corrida, que vai ser pressão. Você vai fazer 2 horas extras toda noite. Aqui está colocando 3 horas, né? Se vai ter trabalho nos sábados. Aqui, olha, quantos sábados, quantos finais de semana mais feriados? Essa equipe vai estar trabalhando, tá certo? Olha, vai ser o quê? Vai ter 4 feriados. Vai ser o quê? Mais 2 domingos. Então, você vai ter as composições de custo em relação a hora extra, para precisar pagar a equipe, total de salário. E aí vem, tá certo? Olha, isso daqui é o quê? Nada mais é do que, dependendo do regime de tributação da tua empresa, você vai ter, tá certo? As responsabilidades, os encargos sociais e trabalhistas, que você precisa computar. Então, muitas das vezes, não, eu vou gastar 1.200 do salário do auxiliar e vou cobrar o dobro, vou cobrar X, só que você não paga 1.200 auxiliar. Tá certo? Você paga mais do que isso. Vou colocar aqui só um mesmo.
um auxiliar, você vai pagar mais, olha, 1.475 sem os encargos, colocando aqui, olha, as horas extras que ele precisará trabalhar. E quando você incide aí, olha, seguro de acidente de trabalho, férias, 13º, FGTS, multa sobre o FGTS, aí você vai ter a composição dos encargos, aí você vai ter o custo, tá certo? Custo do salário mais encargos, você vai ter, olha, o custo da diária, quanto ele vai custar a diária para você fazer essa composição de custo na obra, por mês, e o total da obra. A obra vai ter quantos meses? Tá certo? Vai de que dia até que dia aqui? Vai de janeiro de 2020 até 1/5 de 2020. Então você já vai aumentando. Não, aqui eu vou aumentar mais, vai trabalhar 4 domingos. A obra é puxada, a gente precisa terminar a composição. Então você vai trabalhando em cima das composições de custos em relação, olha, quantas refeições? Vai ter só almoço? Ou eu preciso contratar, ou eu preciso levar a equipe própria para o outro estado, outra localidade. Então vai ter que ter café da manhã e vai ter que ter janta também. Vai ter estadia? Vai ter transporte? Transporte vai ser o quê? Passagem? Qual o valor da passagem? Qual o valor da passagem? 3,60? Isso daqui faz tempo mesmo. Passagem está quanto? Vale transporte local? 4,10? Meu Deus, está competindo com o dólar. Isso aí, ó, ida e volta. Então vamos lá. Qual vai ser o custo do mês? Viagem de ônibus, combustível. Vai gastar combustível? É quanto? Vai gastar R$20 por dia? Então, olha, a diária R$20, por mês vai ser 520, na obra toda 2008. E aí você faz todo esse levantamento, tá certo? Olha, CREA, vamos supor que é uma obra mais cara aqui, e aqui já é o custo geral da obra, vamos supor que, sei lá, R$300. Telefone, quantos dias? Quantos dias? Os 121 dias, vai considerar quanto? Telefone, R$2, uma diária de telefone? R$1 cobre? 2, se for juntar todos os telefones da empresa? Vai contratar algum outro engenheiro? Ou você mesmo? Qual o teu custo? Qual o teu custo? Não, meu custo não vai estar ligado aqui, vai estar ligado diretamente em relação à questão das composições. Qual o imposto que eu estou pagando? Eu estou em qual faixa? É um serviço de instalação e manutenção. Então, é anexo 3, eu estou em qual faixa? Eu estou na faixa 4? Estou na faixa 5? Eu estou em qual faixa? Se eu estou na faixa 4, é 16%. Então, 16% de imposto. Administração mais lucro. É quantos por cento? É quantos por cento da administração mais lucro? 60% naquela composição do markup? Então, você tem os valores da obra mais o valor do imposto, o valor total dos impostos aqui, que você faz a subtração, você vai ter aqui, enfim, o custo para essa empreitada, tá certo? Em relação à questão dos impostos, enfim. Então, entender composição de custo, isso daqui é fundamental para que, de fato, o profissional, ele não dê um tiro no pé. Tá certo, pessoal? Então, em relação à parte de precificação, formação do preço de venda para serviço de engenharia elétrica, do meu ponto de vista, composição de custos e precificação de mercado são as duas modalidades que eu mais utilizo. E mesmo que eu utilize outra modalidade, incluindo BDI, incluindo o próprio preço de mercado, incluindo até mesmo o metro quadrado, ou incluindo tabela da SINAP, não é que eu vá me adequar à tabela da SINAP, pelo contrário, eu faço a minha composição de custo e vejo se, pela composição da tabela da SINAP, se de fato vai ser, se cabe, se encaixa com o meu modelo de negócio, com o meu modelo de precificação. Se não se encaixar, eu já abri mão de serviços que aparentemente pareciam ser muito bons, ser muito, encher os olhos. Mas por quê? Pela segurança na hora de fechar, tá certo? E aí, até outros parceiros, outros sócios que eu tinha, não esse agora, esse sócio agora é o Afonso, tá certo? Quero mandar até um coraçãozinho aí para ele aí, tá certo? E, enfim, é uma pessoa fantástica, tem essa mentalidade, muito alinhado, foi um casamento perfeito aí, tá certo? Se ele fosse uma mulher, eu só não ia casar com ele porque eu já sou casado com a Rafaela. Mas, enfim, brincadeiras à parte, outros parceiros antigos, até, não, a gente precisa fechar, essa obra é muito boa, cara, o faturamento total, meu amigo, eu não estou aqui
para faturamento, não. Tá certo? Olha, grava só isso aí que eu vou falar para vocês agora. Faturamento é vaidade, lucro é sanidade e caixa é rei. Então, eu estou olhando para essas duas modalidades, lucro e caixa. Estou pouco me lixando. Tem gente aí, eu estou no mercado do fotovoltaico, hoje, nesse mês, eu faturei 1 milhão. Faturou 1 milhão, qual o teu lucro? Isso é que é importante. Porque faturar 1 milhão e ter um lucro de 10 mil, de 20 mil, meu Deus do céu, para pensar no teu modelo de negócio, se é de fato sustentável. Porque em 2021, se preparem, pessoal, infelizmente, 2021, muitas empresas vão quebrar ainda mais. Muitos acharam que, não, a onda da pandemia, de quebradeira, aconteceu, muita gente foi... Enfim, algumas empresas fecharam, muitos negócios não conseguiram sobreviver. 2021 é que vai vir a ressaca dessa pandemia mesmo. Infelizmente, muitas empresas vão quebrar. Muitas empresas vão quebrar. Pode escrever isso que eu estou falando, não é jogando praga não, tá certo? Estudos estatísticos, econômicos, muitas empresas vão quebrar. E a maioria delas, infelizmente, são empresas da área da engenharia elétrica, que não está atentando para isso. Tem muita empresa trabalhando no mercado fotovoltaico. O mercado fotovoltaico é um mercado fantástico, excelente. Mas tem muitos profissionais que não têm esse conhecimento. Isso aqui era para ter na academia de forma muito ativa. Isso é importante. Isso daqui faz com que o negócio decole ou quebre. Infelizmente, muitos negócios fantásticos, com profissionais que têm conhecimento técnico acima da média, profissionais muito bons, muitos vão quebrar por falta de gestão financeira. Porque não entende o jogo do faturamento, lucro, caixa, não entende o jogo de precificação. Acha que todo serviço vale a pena pegar e não vale. Tem serviço que não vale a pena pegar. É porque não presta? Não. É porque não se encaixa no teu modelo de negócio. Então, você entender o teu modelo de negócio, entender a tua infraestrutura de custos, isso daí é o que vai fazer, é o que vai diferenciar em 2021 as empresas que vão quebrar das empresas que vão crescer. Tá certo, pessoal? Então, gestão de caixa, gestão financeira, composição de custo, está ligado diretamente. Você precisa ser muito amigo do teu contador. Se tu já tem uma empresa, tem uma contabilidade, você precisa de orientação do teu contador. Senta com ele, composição de custo, o que é custo fixo, o que é custo variável, o que é depreciação, como é que eu calculo a depreciação dos meus equipamentos, que o analisador de energia que você compra, esse equipamento ele não é infinito, tem vida útil. E aí, você precisa, a empresa precisa deixar caixa. Quando eu calculo aqui esse custo fixo de 25%, ele está bancando não só a estrutura da empresa, ele está bancando depreciação, ele está bancando, muitas das vezes, a substituição dessa cadeira que eu estou sentado aqui. Então, isso é importante analisar, porque chega um certo momento que, principalmente quando o volume de vendas não é tão grande na sua empresa, você até faz malabarismo, fica naquele aperto, reclamando da vida, reclamando de tudo, e o dinheiro, não vejo dinheiro, trabalho feito um condenado, não vejo dinheiro na minha conta. Tudo isso é problema de falta de gestão de fluxo de caixa. Coisa simples, da precificação que começa na venda. E aí, o que você fala? Não, vamos vender que o remédio é vendas. Vendeu, tudo passa. E aí, quando você tem uma infraestrutura, um modelo de negócio, que o teu modelo de precificação ele não está alinhado com a melhor metodologia para o teu modelo de negócio, quando você vende mais, é como se você estivesse, cavando uma cova bem devagarzinho, bem lento. Quando você vende mais, que está com a tua estrutura do teu modelo de precificação da forma errada, é como se você estivesse cavando mais rápido o buraco da sepultura da sua empresa. Então, entender isso é importante, pessoal, porque o Brasil precisa de você. Quando a sua empresa não dá certo, não é só você que perde, não. O mercado perde muito. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para ter uma empresa próspera. Você nasceu para gerar receita. Porque a geração de receita que você gera, você não ajuda só você ajuda pessoas.
Você vai estar contratando pessoas, vai ter pessoas que não têm a coragem que você tem de empreender e que precisa de você, de fato. Então, isso move a economia. Quando eu brinco aqui em relação à questão de esse imposto do governo, tá caro, enfim, somos nós, empresários, que tem que bancar mesmo essa nação. Mas, Anderson, a nação não está investindo da forma correta. Aí é outras ideologias. A minha parte e a sua parte é jogar o jogo como deve ser jogado. É jogar o futebol sem colocar a mão na bola. Sem ser goleiro, dar no seu goleiro. Então, essa reflexão que eu quero trazer para vocês. Então, é muito mais do que uma aula de formação do preço de venda. É uma aula de formação de sucesso. Desliga aí, Jefferson, essa sirene, que hoje a gente vai até meia-noite aqui, tá certo? Então, é muito mais do que uma gestão de financeira para a composição de precificação, formação do preço de venda. É muito mais do que isso, pessoal. Eu estou comprometido em fazer com que você dê certo. Sua empresa precisa dar certo. O país precisa de empresas que tenham pensamento alinhado para o sucesso, para o progresso. O Brasil precisa de mais empresas que paguem mais impostos. Talvez, se todas as empresas trabalhassem certinho em relação aos impostos, talvez esses valores fossem menor. Eu acredito na nossa nação, tá certo? Então, apesar de tudo, de toda essa bagunça na política, no governo e em outras esferas, a gente segue forte, firme e forte. As empresas brasileiras, o profissional, o empresário brasileiro, os profissionais, o ser humano mesmo, o brasileiro, é um ser humano fora da curva, fora do normal. E a gente precisa, muitas vezes a gente critica tanto aí a políticos, governo e outras coisas. E a nossa parte? Vamos fazer a nossa parte? Vamos fazer bem feito? Porque quando a tua empresa não dá certo, é um desfavor, e não é um desfavor, mas é uma tragédia que acontece no país quando a tua empresa não dá certo. Infelizmente, era para a gente aprender isso na academia. Infelizmente, a gente não vê isso. Era para a gente sair pronto de lá. Principalmente na engenharia. A engenharia a prioridade é formar empreendedor para empreender na área da engenharia. E aí, quem não quisesse empreender é que iria para a segunda opção, trabalhar CLT. Cada vez mais, o modelo de negócio do mundo para o profissional engenheiro, ele vai tender a isso. Ele vai tender a isso. Então, é importante, quanto mais cedo a gente entende isso, melhor é para a nação, para a tua região e para você e para a tua família. Porque quando eu falo assim, muitas das vezes parece que o empreendedorismo é muito sacrifício, é difícil demais. Eu quero te dizer que o empreendedorismo, pelo menos eu não conheço uma outra forma, mas para mim o empreendedorismo é a melhor forma de gerar riqueza, de gerar qualidade de vida para você e para a tua família. Eu não conheço uma outra forma. Eu saí da minha empresa, na empresa que eu trabalhava, a última empresa, CLT, nossa, foi em um ano, quando eu dediquei 100% só à gorda elétrica. No primeiro ano, crescimento de 23, alguma coisa, por cento não, vezes. Eu fiz a projeção do que eu faturava no ano, trabalhando em CLT, em relação, depois que eu saí. É um absurdo. Esse nosso mercado é um mercado muito rentável. Por quê? Porque a gente entrega muito valor. Quando eu falei no início aqui dessa aula, existe uma diferença entre preço e valor. E quando você entrega muito valor, você também é muito valorizado financeiramente. E isso é importante entender, porque você precisa gerar receita. A tua empresa precisa ter um caixa que seja confortável para te dar uma qualidade de vida e para que você possa crescer, aumentar o nível.